Bem-vindos ao Eixo da Verdade na JNS Televisão, sou Emily Schrader. E no episódio de hoje vamos abordar temas leves como as leis da guerra. Não, mas falando sério, estamos agora no início de uma nova operação, uma operação das Forças de Defesa de Israel na cidade de Gaza. Israel enfrenta forte pressão diplomática, até de vários aliados. E também vemos níveis astronômicos de antissemitismo em todo o mundo. Enquanto o Hamas mantém reféns, os Houthis seguem lançando mísseis contra Israel. E a República Islâmica, claro, faz de tudo para se salvar e manter suas ambições nucleares. Por que Israel está sob tanta pressão? Bem, hoje vamos conversar com o major britânico Andrew Fox, que esteve em Gaza para investigar o que está acontecendo do ponto de vista militar, assim como os esforços americanos para distribuir ajuda humanitária. Então, há genocídio, há fome, existem vítimas civis demais. E o que isso realmente significa em termos de guerra? Tudo isso e muito mais agora no Eixo da Verdade. Não surpreende que Israel esteja em uma guerra de relações públicas. Nós já discutimos aqui as manchetes absurdamente tendenciosas, as falsas alegações feitas pelo Hamas e o uso cínico dos palestinos pelo Hamas para alcançar seus objetivos terroristas. Mas será que Israel está realmente violando a lei? Quero dizer, ouvimos isso o tempo todo. O que Israel deveria estar fazendo em relação a Gaza neste momento? Quero dizer, aumentar a pressão militar agora é moral? É legal? É necessário mudar o status quo nas negociações de reféns? Bem, para falar sobre isso comigo está o Major André Fox, ex-oficial do Exército Britânico com 3 missões no Afeganistão. Atualmente, ele é pesquisador na Sociedade Henry Jackson. E ele também é um dos principais comentaristas sobre defesa, Oriente Médio e desinformação, com aparições regulares na mídia internacional. Major Andrew Fox, analisando o desempenho geral de Israel em Gaza, Líbano, Síria, etc., até mesmo contra a República Islâmica, como você avaliaria a condução das operações das Forças de Defesa de Israel? Israel cumpriu os padrões esperados de uma democracia ocidental em conflito em várias frentes? Sim, quero dizer, essa é uma guerra sem precedentes que Israel teve que enfrentar. Então, na verdade, encontrar um comparativo internacional é bastante desafiador. A coisa mais próxima que acho que temos é a luta contra o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, olhando para Mossul. Sim, acredito que Israel atendeu facilmente a esses padrões, especialmente no planejamento operacional e na organização das operações. Tendo conversado com Joachim Gallant e Bibi em julho do ano passado, dava para ver, pelas discordâncias que eles tinham, que o sequenciamento dessas guerras era realmente complicado. Acho que não podemos analisá-los isoladamente, não podemos olhar para Gaza isoladamente ou para o Líbano isoladamente. É preciso analisar todos de forma holística. O sequenciamento foi um grande desafio e, sabe, isso teria sido um desafio para qualquer exército do mundo, sem falar em como as Forças de Defesa de Israel, que não são realmente projetadas para esse tipo de guerra prolongada em que eles se encontraram. É um exército de incursão feito para entrar, cumprir a missão e sair rápido. O fato de eles terem conseguido se adaptar ao combate para enfrentar múltiplas ameaças em diferentes frentes é realmente muito impressionante. Agora, André, você escreveu sobre proporcionalidade, mas na prática, quero dizer, como isso é avaliado? Quem é considerado um combatente, quem não é e sob quais circunstâncias? E claro, com base nesses critérios, pela sua análise, Israel está aplicando a proporcionalidade corretamente em Gaza quando se trata de lidar com o uso de hospitais, escolas, mesquitas, etc., pelo Hamas? Bem, hospitais nos dão um exemplo muito atual, eu acho, dada a polêmica de ontem sobre o ataque ao Hospital Nasser. Vamos usar isso como exemplo. Acho que é uma forma útil de agir. Primeiro, precisamos analisar a ameaça e o alvo. Agora, a proporcionalidade é avaliada individualmente a cada ataque. Se analisarmos ontem, 2 tiros partiram de um tanque da Brigada Golani. O primeiro, segundo sugerem, foi para uma câmara na lateral do prédio. Alguns dizem que era uma transmissão da Reuters, mas isso não muda o fato de que se os soldados percebem uma ameaça, torna-se um alvo legítimo, já que a proporcionalidade depende da intenção, não do resultado após o disparo. Então, o que define a proporcionalidade é o que você pretendia, não o que de fato ocorreu. E podemos observar o fato de que eles usaram o armamento principal de um tanque para atacar esse alvo. Agora, acho que isso levanta algumas questões.
Mas a pergunta que estamos fazendo aqui de forma geral é: o ganho militar que resultou desse ataque justificou o dano colateral subsequente? Essa é uma avaliação bastante subjetiva. Algumas pessoas vão dizer que justificou. Algumas pessoas por aí vão dizer: não achamos que justificou. Mas a questão é: o soldado que atirou naquele tanque achou proporcional responder a uma ameaça representada por uma câmera que talvez só observava os movimentos das tropas? Então essa é a nuance realmente complicada que estamos tentando analisar aqui. Agora, o que proporcionalidade não é uma medida de toda uma campanha. E muitos dizem só 1.200 morreram em 7 de outubro, então 60 mil mortes de palestinos em Gaza não se justificam. Isso não é proporcionalidade, é uma interpretação equivocada da lei dos conflitos armados. Observamos o disparo inicial do tanque. O soldado deve justificar e explicar: usei o armamento principal do tanque por estas razões. Talvez ele não tivesse outra opção disponível. Talvez ele tivesse informações que sugeriam uma ameaça crítica iminente vinda de alguém observando seu tanque, e talvez ele tenha, você sabe, reagido de acordo. Então não sabemos o que estava passando na cabeça daquele soldado. Portanto, é realmente impossível. É totalmente impossível dizer qual era a intenção dele quando puxou o gatilho, mas é isso que precisamos analisar antes de fazermos qualquer avaliação sobre se isso foi proporcional ou não. Agora, eu acho que o segundo disparo do tanque, que veio alguns minutos depois, ou alguns segundos depois, e atingiu os socorristas, e há um vídeo disso na internet. Pelo que podemos ver ali, acho que há questões a serem respondidas sobre se isso foi uma atitude proporcional ou não. As forças de defesa de Israel afirmaram que 6 insurgentes morreram no ataque. Talvez isso o torne proporcional, mas se não sabiam que eram insurgentes e pensavam que eram socorristas, ainda assim é um crime, independentemente de quem fossem. Então, você pode ver, isso é muito sutil e complicado e difícil, e esses são os tipos de processos de pensamento que precisam ser considerados nisso, e está longe de ser tão simples quanto a mídia mundial faz parecer quando se trata de proporcionalidade. Bem, sabe, quero dizer, realisticamente, isso não poderia, em teoria, ser abusado? Quero dizer, como responsabilizaríamos aqueles que abusam disso? Sim, pode, no Afeganistão. Tenho quase certeza de ter visto abuso disso. Eu conheço um soldado, não era um dos meus, mas era do mesmo tipo de batalhão que atirou e matou um fazendeiro em um campo que estava carregando um ancinho, porque disse que achou que ele estava carregando uma arma de cano longo, atirou nele e o matou, e depois alegou que realmente achava que era um rifle, e isso foi considerado legal e não houve acusações a serem respondidas. Acredito nesse soldado? Não, na minha opinião foi crime de guerra, mas não posso provar. Esse é o ponto. É um processo legal, com o mesmo ônus da prova de roubo ou fraude, exigindo prova além de dúvida razoável. É muito difícil provar o que alguém pensava ao puxar o gatilho, sendo algo bastante amplo. Existe uma quantidade enorme de violência, a morte e destruição que a lei dos conflitos armados permite que você inflija ao seu inimigo de forma totalmente legal. A guerra é brutal, sangrenta e horrível, por isso é melhor evitá-la, para ser franco. Agora vamos falar sobre o deslocamento de civis. Milhões de habitantes de Gaza foram movidos repetidamente e, ainda assim, ninguém parece disposto a ajudá-los a sair do perigo. Na verdade, o Hamas está fazendo exatamente o oposto. Você já esteve em Gaza várias vezes. Esteve com a DHF, eu sei que também foi com o Exército. Quem você acha que é o culpado por essa situação e quem realmente tem a capacidade de resolver parte desse problema, se é que alguém tem? Em quantas zonas de guerra no mundo as pessoas não conseguem escapar dos combates? E não importa se você move alguém da cidade de Gaza para Rafah, ainda estará em área de combate, exceto talvez em Al-Mawasi, área humanitária. Muitas vezes é chamada erroneamente de zona segura, mas não é uma zona segura, porque, segundo o direito internacional, isso precisa ser acordado por ambos os lados e o Hamas nunca concordou que seria uma zona segura, e eles a usaram repetidamente durante a guerra, mas se você olhar até mesmo os números verificados pela British Broadcasting Corporation em um artigo que, na verdade, era bastante anti-Israel, cerca de 2% dos ataques da guerra ocorreram em Al-Mawasi. Então Israel conseguiu proteger razoavelmente essa área, apesar de precisar atingir pessoas como Mohammed Daif, que estava escondido lá quando foi morto. Mas não existem muitas zonas de guerra no mundo onde os civis fisicamente não podem fugir e ficam presos dentro da zona de guerra. Primeiro, o Hamas adota a estratégia de escudo humano.
Mesmo agora, o Hamas envia mensagens pedindo que civis não deixem Gaza antes do ataque das forças de defesa de Israel. Vimos isso no início da guerra. O Hamas atirava em pessoas tentando fugir, pois quer civis na zona de guerra e o maior número possível de vítimas civis. Isso não é controverso. São palavras do próprio Hamas que estou parafraseando. Há registros deles dizendo isso, e isso é amplamente ignorado pela mídia internacional. A próxima coisa que precisamos analisar é para onde eles poderiam ir se tivessem permissão para fugir. Agora, se você considerar uma zona segura em Israel, talvez no Negev, isso foi discutido, mas acho que após o 7 de outubro isso nunca teria sido aceitável. Para a população de Israel, ter até 2 milhões de pessoas que acabaram de participar de um massacre no sul de Israel, se mudando para o sul de Israel para sua própria proteção, seria inaceitável. Então acho que podemos descartar isso como uma sugestão risível e isso deixa apenas uma outra opção, que é o Egito. Em vez de abrir as fronteiras e permitir a fuga dos civis de Gaza, o Egito reforçou a fronteira, aumentou o muro existente e se uniu ao processo de genocídio contra Israel na Corte Internacional de Justiça. Assim, vários atores têm grande responsabilidade pelo perigo aos civis de Gaza. O primeiro é o Hamas e o segundo é o Egito. Porque a única terceira opção aqui para Israel, que é o outro ator, seria não lutar a guerra de forma alguma, e claramente essa também não era uma opção viável. Então, é uma situação muito complicada, com muitos civis em perigo, propositalmente, do meu ponto de vista, Agora, sobre a questão dos bloqueios, em quais circunstâncias os bloqueios seriam legais em guerras internacionais? E, claro, como a conduta de Israel se compara às normas históricas? Quero dizer, Israel tem permissão legal para restringir o fluxo de ajuda para Gaza como parte das operações militares? Algo que tem sido tão controverso durante esta guerra. Então, cerco é uma tática militar perfeitamente legítima. Sabe, as regras britânicas de guerra que recebemos como soldados incluem a guerra de cerco, e isso não é algo que Israel acabou de inventar. É uma tática registrada, muito conhecida. Não conheço os detalhes da lei do cerco. Poderia pesquisar, mas não sei de cabeça. Mas o que eu sei é que Israel não tem obrigação de fornecer comida onde ela possa ser sequestrada pelo Hamas e usada para sustentá-los na luta. Aqui estamos lidando com a diferença entre o legal e o moral. Porque, embora não haja obrigação legal de Israel alimentar o Hamas, a mistura de civis e combatentes, como já falamos, o fato de a população civil não poder fugir e os desafios que vimos na distribuição de comida em uma zona de guerra. E, nesse sentido, acho que a Organização das Nações Unidas e várias ONGs têm algumas perguntas muito, muito sérias a responder sobre por que as pessoas estão passando fome em Gaza quando sabemos que há comida suficiente na faixa de Gaza. Antes da guerra, você vê que é muito comum citarem erroneamente 500 caminhões por dia levando comida para lá. Isso é um absurdo. Isso foi algo que Guterres basicamente tirou do nada. Antes da guerra, Gaza recebia cerca de 70 a 80 caminhões de comida por dia. Hoje, mais de 300 caminhões de comida entram diariamente em Gaza. Há comida suficiente para todos, mas não chega a quem realmente precisa. Você sabe que estive nos locais da Fundação Humanitária no Sul e as pessoas estavam com fome. E eu acho que seria grosseiro e imaturo negar que as pessoas, você sabe, há uma falta de comida. Eu não acho que haja uma fome. Acho que o Comitê Internacional de Investigação manipulou os números sobre isso e produziu um relatório muito desonesto depois de encher o painel com ativistas anti-Israel. Então, sabe, isso não resiste à análise, mas existe fome. Mas a grande questão aqui é, sabe, se Israel deveria fornecer ajuda. A questão não é se eles devem ou são obrigados, mas se deveriam. Acredito que ninguém em Israel queira mortes por fome em suas mãos, mesmo que seja falha do Hamas ao confiscar a ajuda ou da Organização das Nações Unidas ao não distribuir ou proteger os comboios corretamente. Se um país quer ser moral, não pode assistir pessoas morrerem de fome só porque não foram autorizadas pelo Egito a sair da zona de guerra. Então eu acho que, de muitas maneiras, Israel foi além do que suas obrigações legais exigem. E mesmo assim, isso não adiantou nada para eles. E ainda assim, eles continuam sendo acusados de intencionalmente começar a matar de fome civis de Gaza. Como costuma ocorrer nessa guerra, a verdade é bem mais complexa que as manchetes. Israel não consegue agir corretamente aos olhos do mundo, infelizmente é assim. Sobre o número de vítimas civis, o Hamas claramente divulga dados inflacionados. Israel contesta esses números. As ONGs os repetem, inclusive as Nações Unidas.
Do seu ponto de vista, como analista militar, como a comunidade internacional deve avaliar essas alegações do Hamas? E como elas devem decidir o que é confiável e o que não é quando se trata de vítimas civis? Bem, como você disse, agora estamos em uma situação em que o complexo das ONGs e a Organização das Nações Unidas estão apenas repetindo os números do Hamas ao pé da letra, sem qualquer análise. Eles fazem isso desde o início da guerra. Acho isso frustrante desde outubro de 2023, pois já pedi ataques aéreos e vi o efeito nos prédios. E eu posso te dizer que você não consegue. Não há confirmação imediata de vítimas após um ataque aéreo. Isso não acontece assim. Então, a ideia de que eles podem fornecer um número atualizado de mortes a cada minuto é simplesmente um absurdo. Na verdade, se observarmos casos em que foram desmascarados, o bombardeio do hospital Al-Aqli é o maior exemplo, quando alegaram 500 mortes poucos minutos após o ataque. Ao analisar as estimativas de inteligência, dizem que o número mais provável está entre 50 e 100. Israel nem lançou o foguete que matou essas pessoas. Ainda assim, a versão principal é que Israel bombardeou um hospital. Então, a mídia mundial tem sido bastante cúmplice do Hamas aqui. Acho que a natureza abomina o vácuo. E só os números do Hamas preenchem esse vácuo. Mas isso coloca Israel em uma situação sem saída, porque ou eles tentam fazer estimativas por conta própria, que quase certamente serão imprecisas e erradas porque é impossível estimar. Israel será criticado por divulgar informações falsas. Ou Israel não diz nada e, nesse caso, o Hamas é a única voz que qualquer um pode ouvir sobre esse assunto. Sabe, em termos de permitir a entrada de jornalistas, sabemos pela guerra de 2014 que houve reclamações sobre a pressão exercida pelo Hamas sobre os jornalistas, a intimidação. Isso já ocorreu em conflitos anteriores em Gaza. Entendo totalmente a decisão de Israel de restringir a circulação de jornalistas na faixa. Acho que talvez Israel pudesse ter feito mais com jornalistas incorporados, sabe, levando jornalistas junto com as tropas das forças de defesa de Israel. Isso é comum, fazíamos no Afeganistão. Não é incomum. Fiz isso na Ucrânia na semana passada com o exército ucraniano que me escoltou pelas linhas de frente. Então, isso é, sabe, uma tática que eu acho que Israel provavelmente perdeu uma oportunidade, para ser sincero, porque a falta de qualquer jornalismo em Gaza significa que as únicas pessoas que estão sendo ouvidas são o Ministério da Saúde ou jornalistas afiliados ao Hamas, que são os únicos autorizados a transmitir e fornecer informações para a Associated Press, Al Jazeera, ou seja lá quem for. É um ambiente de informação muito complexo. Mas nas estatísticas de vítimas é claro que o Hamas mentiu muito. E é muito óbvio que a mídia mundial está apenas repetindo essas informações ao pé da letra, sem nenhum escrutínio jornalístico. Meu artigo de dezembro passado foi apenas um. Nunca dissemos ter um número definitivo. Nunca dissemos que achamos todos os erros, mas localizamos o que foi possível com fontes abertas. E por que os jornalistas do mundo não fizeram essa verificação básica antes de reportar? Sabe, eu não sou jornalista, mas gostaria de presumir que parte do treinamento de um jornalista envolve checar os fatos. E eles não fizeram isso, eles simplesmente repetiram o que o Hamas disse palavra por palavra. Isso gerou uma narrativa internacional muito venenosa sobre Israel, profundamente injusta de várias formas. Como jornalista, concordo totalmente com ambos os pontos. Claro, os comentários sobre como as forças de defesa de Israel se infiltram e também sobre as falhas profundas da mídia que vimos e como eles cobriram essa guerra. Mas, sabe, agora há muitas acusações contra Israel. Qual é o verdadeiro objetivo militar de Israel que você vê? E você acha que isso é justificável? Existe outro caminho? Poderia haver outra maneira de alcançar isso que fosse menos mortal, mas ainda neutralizasse o Hamas e até mesmo desencorajasse esses representantes da República Islâmica? Há alguns fatores que influenciam isso. Antes de tudo, precisamos destacar alguns políticos israelenses que estão realmente atrapalhando e confundindo as coisas aqui. Os Ben-Gavirs e Smotrich deste governo têm dito coisas repreensíveis sobre o que querem fazer com os habitantes de Gaza. E isso está jogando gasolina na fogueira para os críticos de Israel. Muitas coisas que eles dizem são inúteis e repreensíveis. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é a contradição nos objetivos de guerra de Israel em Gaza. O objetivo principal sempre foi destruir o Hamas, seguido de recuperar os reféns. Mas como atingir ambos? Sempre me pareceram inerentemente contraditórios, porque o Hamas não tem nenhum incentivo para libertar todos os reféns. Porque, se eles fizerem isso, essa é a última carta deles que impede Israel de avançar sobre todas as posições. Minha maior preocupação sobre a ofensiva em Gaza é: e os reféns?
Sei que pessoas como Gadi Eisenkot e o chefe do Estado-Maior, Zamir, repetiram isso. Eles compartilharam das minhas preocupações, eu acho, ou talvez eu compartilhe das deles, para colocar a ordem correta das coisas. Então é realmente complicado. Espero que Israel pressione tanto o Hamas que eles sejam obrigados a negociar a libertação dos reféns. Essa seria a minha aspiração, porque eu sei que as forças de defesa de Israel estão cansadas, eles estão exaustos. Eu converso com amigos meus que são reservistas. Eu construí uma rede de contatos muito boa dentro das forças de defesa de Israel e nenhum deles realmente quer voltar, para ser bem honesto. Existe um sentimento bem forte de que não há muito mais a ser conquistado militarmente em Gaza. Apesar dos ganhos táticos, como eliminar bandidos, comandantes e destruir túneis, isso causa grande dano estratégico a Israel internacionalmente. Estamos presenciando uma intensa guerra de informação sobre isso, com acusações de fome e crimes de guerra. Muitos danos estratégicos estão sendo causados a Israel, o que me preocupa. Eu acho que isso é quase uma ameaça de segurança maior para Israel agora do que o Hamas, para ser bem franco. Em relação ao que poderia ser feito diferente, há opções. Israel poderia apenas manter a posição, segurar a linha e permitir a entrada de ajuda, sem reconstruir ou remover escombros, até os reféns voltarem. Talvez tentar fazer com que os próprios habitantes de Gaza derrubem o Hamas, fortalecendo aqueles vários clãs e grupos rivais que já estão em conflito com o Hamas. Veja se você consegue fortalecê-los para que sejam eles a assumir o lugar do Hamas. Isso não garante nada, mas se você quer remover o Hamas, provavelmente essa é a melhor maneira de fazer isso do que tentar matar cada um deles. Não há soluções fáceis aqui, e é fácil para mim sentar na minha cadeira e fazer recomendações firmes a Israel. Há um Estado-Maior muito competente sentado na Cúria que francamente superou as expectativas operacionalmente durante esta guerra. Acho que eles elaboraram um planejamento militar realmente excepcional, especialmente na forma como sequenciaram as operações em Gaza e como minimizaram a necessidade de manter território e colocar as tropas das forças de defesa de Israel em perigo, diferente do que aconteceu conosco em Basra ou Helmand, onde éramos alvos fáceis para insurgentes colocarem ietes por toda parte. Então, há realmente pensadores de alta qualidade no topo das forças de defesa de Israel e eu não conheço o plano deles, mas é quase certo que será um bom plano, porque todos têm sido muito bons, até agora, para ser sincero. Agora, André, você destacou os padrões duplos do Ocidente quando Estados Unidos da América e aliados causaram muitas mortes civis em Mossul ou Vaca ao combater o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Foi descrito como trágico, mas inevitável. Infelizmente, vemos que muitos acontecimentos atuais têm forte motivação política. Por que Israel é julgado de forma diferente? Quais as consequências se as democracias não puderem se defender pelas mesmas regras? Agora vemos o Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional e várias guerras jurídicas e campanhas de relações públicas contra Israel. Esse argumento existe desde 1948 ou até antes. A existência de Israel sempre foi controversa, desde a guerra contra os árabes em 1947 a 48. Desde 1964, e Yasser Arafat iniciou-se uma campanha coordenada para deslegitimar Israel mundialmente. Tem sido uma narrativa muito eficaz, especialmente aproveitando o zeitgeist no Ocidente de anticolonialismo. Conseguiram retratar Israel como entidade colonial, mesmo você tendo colonizado uma terra natal de 3.000 anos. Quero dizer, faça isso fazer sentido. Mas então você sabe, a narrativa infelizmente é dominante. E isso reflete esse tipo de desejo de libertar a Palestina do rio ao mar. Essas são pessoas que ativamente querem acabar com o Estado de Israel. Agora, você e eu sabemos que isso é uma fantasia. Tel Aviv não vai a lugar nenhum. As forças de defesa de Israel têm F-35, F-16. Os últimos 2 anos mostraram o quanto Israel está disposto a se defender. Você sabe que há um objetivo irrealista de um lado. Há Israel do outro lado. E o tipo de meio termo em que essas duas posições podem se encontrar é quase inexistente. Quase não há concessões, apesar de já terem sido oferecidas. Sabe quantos acordos de terras os palestinos recusaram? Acho que foram 6, talvez mais. Mas o ponto principal aqui é como você resolve esse conflito se um dos lados tem um objetivo completamente inatingível e inalcançável, mas infelizmente também conta com um apoio internacional incrivelmente forte de países como Irã, Catar e Rússia.
O Paquistão também tem grande interesse nessa disputa. O conflito muçulmano contra Israel é intenso. Se você comparar o número de muçulmanos com o de judeus no mundo ou com a população de Israel, fica claro como é fácil formar maioria com uma perspectiva anti-Israel. Então, sabe, Israel não desmoronou desde 1948. Não se deu ao pior massacre de judeus desde o Holocausto, nem à pressão internacional dos últimos 2 anos. Mas ainda continua sendo importante, eu acho, que Israel realmente garanta que seus aliados permaneçam firmes. Muitos de seus aliados estão enfrentando pressões internas, é claro, de suas próprias populações domésticas. A França tem 10% de muçulmanos, não é? E o Reino Unido, quanto é? 67% muçulmanos. E eles, infelizmente, agora estão tendo um impacto nas urnas, o que está influenciando as políticas. É um caminho cheio de armadilhas que Israel precisa percorrer em uma situação muito complicada. Como disse antes, nunca há respostas fáceis no Oriente Médio. Se achar que encontrou uma, provavelmente está enganado. Obrigada, Major Andrew Fox. Você certamente nos deu muito em que pensar quando se trata de avaliar a guerra em Gaza e, na verdade, toda a guerra urbana que acontece hoje em dia. Muito obrigada. Obrigado. Agora vamos às manchetes da semana do Oriente Médio. Primeiro vamos falar sobre o Líbano, vizinho ao norte de Israel. Após décadas de caos e a derrota do Hezbollah pelas forças de defesa de Israel, o gabinete libanês anunciou esta semana a aprovação de um plano para desarmar o Hezbollah e transferir suas armas ao exército libanês. Se implementada, essa medida seria o maior desafio ao grupo terrorista, apoiado pela República Islâmica em décadas. Agora, essa decisão vem após anos de colapso econômico, paralisia política e crises de segurança, no plural, causadas pelo menos em parte, e eu diria que em grande parte, pelo domínio do Hezbollah sobre o Líbano. Lembre-se que a comunidade internacional já exigiu o desarmamento do Hezbollah pelas resoluções da Organização das Nações Unidas 1551 e 1701, muito antes da guerra recente, mas ninguém cumpriu. Será que vão agir agora? Vamos ser realistas. O Hezbollah não é só uma milícia de bairro. É o braço fortemente armado de ter um Estado dentro de outro. E a classe política libanesa realmente teve que tolerar isso por anos. Eles foram fracos demais, corruptos demais ou medrosos demais para realmente enfrentar esse problema do Hezbollah no Líbano. E basta olhar para o dano que o Hezbollah causou ao Líbano. A corrupção e a evasão de sanções do grupo afastaram investimentos estrangeiros. Foram elas que desencadearam o colapso financeiro de 2019, que apagou as economias de uma vida inteira das pessoas da noite para o dia. O controle político do grupo paralisou o governo por meses, bloqueando reformas e deixando os cidadãos em caos e insegurança. O Hezbollah iniciou a guerra de 2006 com Israel sem consentimento do governo, deixando mais de 1.000 libaneses mortos e bilhões em prejuízos ao Estado. Desde então, acumularam mais de 100 mil foguetes em bairros civis, tornando comunidades escudos humanos. E não podemos esquecer o mau manuseio de explosivos na explosão de Beirute. Agora, o Hezbollah não é apenas uma organização terrorista que trabalha a mando dos ayatollahs. É um câncer que levou um país inteiro à falência, fez com que sua juventude fugisse e apagou qualquer futuro para a próxima geração no Líbano. Sim, mérito ao governo libanês por finalmente afirmar que o Hezbollah precisa ser desarmado. Mas, novamente, palavras são fáceis. Realmente não há alternativa. O Hezbollah precisa ser desarmado. Ou, infelizmente para eles, será desarmado à força, como vimos as forças de defesa de Israel começarem a fazer. Bem, em seguida, vamos para o Reino Unido para a mais recente história de terror, que é o atual governo trabalhista. A primeira-ministra Keir Starmer agora nomeou Shabana Mahmood como secretária do Interior, um cargo que supervisiona a polícia, imigração, contra-terrorismo, fronteiras e, sim, a segurança interna, o Serviço de Inteligência Militar, 5. Ela agora também está no centro da rede de compartilhamento de inteligência do Reino Unido, com aliados próximos, incluindo Israel e os Estados Unidos, algo que está levantando sérios alertas. O histórico de Shabana não é ambíguo. Ela liderou a manifestação do boicote, desinvestimento e sanções em 2014, que forçou um supermercado a fechar por vender produtos israelenses.
Recentemente, ela se recusou a proibir o Palestine Action, grupo radical do Reino Unido que vandalizou locais judaicos, bloqueou estradas e danificou aeronaves da Força Aérea Britânica numa base militar. Enquanto ela tem sido constantemente crítica em relação a Israel, ela tem se mantido realmente em silêncio sobre o Hamas e a República Islâmica do Irã. E ela também afirmou explicitamente que cada decisão que toma é guiada pelo Islã. Veja só. Como muitos muçulmanos, minha fé é o mais importante para mim. É o que absolutamente guia tudo o que eu faço. Eu sinto um chamado muito forte da minha própria consciência e minha consciência me chama para Deus. Isso é um padrão e ocorre enquanto o novo estudo revela que 21% dos britânicos endossam declarações antissemitas, o dobro de 4 anos atrás. Crimes de ódio contra judeus já atingem níveis recordes no Reino Unido. Nesse contexto, Keir Starmer nomeou uma ativista anti-Israel para liderar o departamento encarregado de combater o extremismo e proteger comunidades vulneráveis. Você está falando sério? Mas, sinceramente, o motivo pelo qual estou falando sobre isso é que o perigo vai muito além da Grã-Bretanha. A ministra do Interior recebe informações confidenciais dos principais aliados do Reino Unido. Se pessoas com esse histórico e viés recebem informações sensíveis, isso ameaça não só a Grã-Bretanha, mas também Israel, os Estados Unidos e qualquer nação que confie no Reino Unido como parceiro. Se é para esse caminho que a política britânica está indo, estamos nos aproximando do dia em que Israel será forçado a cortar o compartilhamento de informações com Londres? Essa pergunta poderia ter parecido absurda até alguns meses atrás e, de repente, sob Shabana, já não soa tão improvável assim. Agora, a próxima história que eu tenho para vocês, talvez vocês já tenham ouvido falar, mas é boa demais para não comentar aqui no programa. Neste mês, a Associação Internacional de Estudos sobre Genocídio, aprovou uma resolução acusando Israel de genocídio. A resolução foi aprovada com 86% dos votos e, claro, a mídia enlouqueceu. A British Broadcasting Corporation noticiou que os principais especialistas do mundo dizem que Israel está cometendo genocídio. Agora, isso parece super sério, claro, mas quando eu e vários outros ativistas investigamos um pouco, descobrimos que, primeiro, apenas 28% dos membros da Associação Internacional de Estudos sobre Genocídio sequer votaram nessa resolução independentemente de como votaram. Além disso, qualquer pessoa pode se inscrever como estudioso votante de genocídio na Associação Internacional de Estudos sobre Genocídio, pagando $30 e inventando credenciais. Nenhum desses membros é verificado e muitos parecem totalmente inventados. Para testar nossa descoberta, todas nos inscrevemos. Agora sou uma estudiosa oficial de genocídio. Mesmo com contas falsas, as estudiosas foram aprovadas e incluídas na lista de e-mails para votar em resoluções parecidas. Agora, que tipo de credibilidade uma organização como essa tem? Eu juro, parece que as pessoas estão inventando organizações com nomes impressionantes só para difamar Israel. Sinceramente, é bizarro, é assustador e é obsessivo. Enfim, depois que saiu a notícia de que a Associação Internacional de Estudos sobre Genocídio era uma completa fraude, as redes sociais deles sumiram de repente e a organização desativou a opção de se registrar como membro no site. Talvez você não consiga mais se registrar como especialista em genocídio, mas vamos ver quando isso voltar ao ar. Eles também esconderam toda a lista de membros, não sei porquê, porém. Quero dizer, com certeza Adolf Hitler também teria votado a favor da resolução que acusa Israel de genocídio, não é? Bem, por último, mas não menos importante, é claro, temos nossas histórias boas, ruins e feias da semana. Aqui está o resumo. Primeiro, a boa história da semana. Recentemente, torcedores iranianos viralizaram ao cantar "Enfie a bandeira palestina no seu ar", em reação à República Islâmica impor a bandeira e símbolos palestinos em todos os lugares constantemente. Agora isso se espalhou pelo mundo. Na semana passada, torcedores de futebol irlandeses cantaram "Enfie sua Palestina no seu traseiro" em resposta a manifestantes anti-Israel que protestavam durante jogos. Veja o vídeo. Enfie sua Palestina no seu buraco. Você pode enfiar sua Palestina no seu buraco, você pode enfiar sua Palestina no seu buraco, você pode enfiar sua Palestina, enfie sua Palestina no seu buraco.
Caso achasse que era só isso, os australianos também participaram na semana passada em resposta aos manifestantes anti-Israel que aparecem em toda situação. Veja. Você pode tirar sua Palestina do seu buraco. Você pode enfiar sua Palestina no seu buraco. Você pode enfiar sua Palestina. Você pode enfiar sua Palestina. Você pode enfiar sua Palestina no seu buraco. Parece que todos estão cansados de encenações e sinalização de virtude. Agora, vamos à pior história da semana. Este vídeo viralizou da flotilha que está tentando romper o bloqueio de Gaza. Aparentemente, ninguém informou essa mulher para onde ela realmente estava indo. Eu queria ver ela fazer isso em Gaza para ver o que acontece. Enquanto isso, ela faz festa e pensa que Gaza é um festival de música. Quem vai contar para ela que é isso que o Hamas faz em festivais de música? O ativismo insensível desses narcisistas morais é um fenômeno psicológico que certamente será estudado como uma doença psicológica no futuro. Mas antes de terminarmos, eu tenho mais uma história épica para você hoje, nossa história feia, o colapso de Mehdi. Este trecho do Piers Morgan Uncensored trouxe um debate entre Jonathan Conrides e Mehdi Hassan, um dos mais notórios críticos de Israel. Hoje, Mehdi se orgulha de debater e até escreveu o livro Como Vencer Todos os Argumentos. A ironia é que ele não sabe debater e faz birra quando é corrigido em debates online. Ele bloqueia todos, até a mim. No debate, veja o que acontece quando Jonathan Conrides o confronta. Escuta, Mehdi, surgiu uma vaga de emprego. Israel finalmente eliminou Abu Obeda, destacado membro do Hamas. Você precisa melhorar sua propaganda do Hamas. Cuidado com as palavras, homenzinho. Cuidado com as palavras, homenzinho. Você apoia um criminoso de guerra. Cuidado com as palavras, homenzinho. Você e Elon Levy querem me colocar na mira? Você está tentando me colocar na mira. Você fica dizendo que eu sou Hamas e você apoia matar o Hamas. Então você quer me matar, quero saber. Pequeno Mehdi, aquele truque com Elon Levy não me impressiona. Mas eu estou te dizendo, você está tentando me colocar na mira? Responda para mim. Se você melhorar um pouco seu árabe, você insiste em me acusar de ser do Hamas sem provas. Se você melhorar um pouco seu árabe, eu acho. Você é um criminoso de guerra, Jonathan. No caminho para se tornar um porta-voz muito prolífico. Suas tropas abusaram sexualmente de palestinos. Como você pode ver, Mehdi não ficou muito feliz com a oferta de emprego. Tão ingrato. É isso que acontece quando você não tem argumento para responder. Falando sério, eu não poderia amar Jonathan Conrides mais do que nesse vídeo. Por anos, Mehdi tem defendido o Hamas. Talvez seja a hora de oferecerem a ele o cargo de chefe de propaganda. Afinal, experiência não lhe falta. Isso é tudo por esta semana no Eixo da Verdade. Voltaremos com entrevistas exclusivas e mais histórias do Oriente Médio e outros lugares. Eu sou Emily Schrader. Me siga nas redes sociais, Emily K. Schrader ou Emily em Tel Aviv. Obrigada por assistir ao Eixo da Verdade e até a próxima semana somente na JNS.